Em tempos de Copa do Mundo, o Rio de Janeiro mostra que nem só de futebol vive o brasileiro. Eles não podem me parar agora, eles não podem me parar. É a nossa Copa do Mundo. É o ano inteiro só pensando no GP Brasil. A gente cria para estar aqui nesse dia, né? Zucca Baby e Oderich voltam a se enfrentar num duelo digno do páreo mais esperado do Turf Nacional. Foi dada a partida para o 7º páreo do programa, Grande Prêmio Brasil 2026, e vários buscam a primeira. O Zucca Baby deve ser favorito, com rateio, né, menor do que o do Oderich, que bateu ele na anterior. Do PSI a gente vai para o Crioulo e mostra a mega estrutura montada pela Estância Barra Mansa para receber os amigos com prova de doma e premiação das boas. Sem palavras, o que eu tenho, a alegria que eu estou sentindo hoje de estar com todos os amigos dentro desse evento. Agora me conta, gostou do conteúdo? Nossos vídeos são todos inéditos e a gente trabalha muito para entregar essa qualidade toda semana para vocês. Em contrapartida, eu só peço que você se inscreva no canal. Gente, é simples e para nós faz toda a diferença. E se não for pedir demais, nos segue também lá nas redes sociais, Programa Cavalos e Valéria Maciel Oficial. Assim você fica mais pertinho da gente, sabendo por onde andamos, gravando nossos bastidores, agenda de leilões, enfim. Bom, como vocês sabem, o nosso canal tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Unisul Gala, a nova rã da cota, você encontra no Grupo Unisul Gala, em Bagé e Pelotas. Vamos então à reportagem. O corneteiro anuncia o início de mais um grande prêmio. No paddock, quem abre o desfile é Summer do Iguaçu, única fêmea entre os 16 machos do páreo. Foi ganhadora do GP Barão de Piracicaba, Grupo 1, e é considerada zebra de luxo, mas como a gente sabe, prova é prova. Lembrando que já tivemos 5 éguas campeãs do Grande Prêmio Brasil em 1950, 73, 83, 84 e 2001. Como favorito, Zucca Baby e Oderich, cavalos que já se conhecem. Eles se enfrentaram no Derby em 12 de abril, 2 meses atrás. A distância entre eles foi mínima, vencendo o Oderich. Um gostinho amargo, porque perder por uma linha é inacreditável, né? Muita gente comenta que considerou que o W.S. Cardoso, o jockey do Zucca Baby que perdeu, não foi tão feliz naquele dia. Não teve uma carreira tão limpa e acabou perdendo por distância mínima. Cabeça, cabeça, cabeça. Oderich e Zucca Baby cruzam a faixa final. Zucca Baby e Oderich voltam a se encontrar na mesma raia e com os mesmos jockeys, Altair Domingos e W.S. Cardoso. Tipo uma revanche? Não sei. Para Ricardo, que é handicapper, as probabilidades apontam vantagem para o cavalo do Aras Doce Vale. O Zucca Baby deve ser favorito, com rateio, né, menor do que o do Oderich, que bateu ele na anterior. Também apontados como favoritos, MC Arrocha, ganhador da preparatória, Grande Prêmio 9 de Maio. E Uncle King, que garantiu o 4º lugar no Derby, desde então não competiu mais. Volta no capricho e pode surpreender os mais cotados. O disco de chegada é o que manda, não tem morfologia, não tem nota morfológica que aumenta ou diminui. Só mostrar o potencial dele ao cruzar o disco. Tem os 3 primeiros colocados do Grande Prêmio de São Paulo, que foi corrido há 45 dias lá em Cidade Jardim. Então, o ganhador, que era o Temúcio, está aqui. O segundo colocado, o Tordilho Zendor, está aqui também.
E o terceiro colocado, Que Emoção, também está aqui nessa prova. Então são 3 animais que mostraram na mesma distância que estão muito bem, vieram de São Paulo para cá e correm com possibilidades. Existe ainda uma disputa entre treinadores. Venâncio Naide e Luiz Esteves vêm empatados com 6 grandes prêmios Brasil. E há, é claro, uma expectativa que um deles conquiste o 7º. Cada par é um par. Chegamos ao 94º Grande Prêmio Brasil. A primeira edição foi em 1933. O cavalo Mossoró e o jóquei Justiano Mesquita foram os campeões. Na época, a distância era de 3.000 metros. Em 1972, foi reduzida para 2.400, como é até hoje, sendo uma das maiores pistas de grama da América Latina. E já que estamos falando em curiosidades, Juvenal Machado da Silva, hoje aposentado, continua sendo o jóquei com mais vitórias no Grande Prêmio Brasil. Venceu 5 vezes. O cavalo na minha vida foi tudo. O que eu tenho hoje, né? E o conhecimento e a alegria de viver é os cavalos. Fotógrafos apostos para o grande momento que se aproxima. Antes de cada páreo sempre tem o passeio, onde se apresentam os animais que vão correr. Chamado de canter, os animais são apresentados no galope lento e ritmado, uma etapa super importante. Serve para os apostadores analisarem a forma física e o ânimo dos cavalos antes da corrida, permitindo assim ajustar as apostas. É um esporte muito, assim, agregador. E as famílias, quando também vivem essa emoção, mesmo que pela primeira vez, querem retornar, as crianças, os adolescentes, as mulheres, a gente tem conseguido atrair o público feminino também, com bastante intensidade. Então, quando você consegue trazer toda a família vivenciando e presenciando essa atmosfera única, fica muito fácil dessas pessoas poderem regressar. E vamos lá, prova bonita, prova espetacular, um dia maravilhoso e vai dar tudo certo. Ganha o melhor. Músculos aquecidos, os cavalos se dirigem ao partidouro. É chegada a hora tão esperada. Papai do Céu, mais uma vez, aí São Pedro conseguiu segurar a chuva, né, que é mais importante. O público está sempre presente. Esse ano é um ano atípico, porque tem Copa do Mundo, mas também um ano de muita realização, que o hipódromo está completando 100 anos. Domingo de Grande Prêmio Brasil tem sempre um charme especial. A tradição dos chapéus e arranjos de cabelo no Jockey Clube Brasileiro iniciou na década de 30, herança dos eventos hípicos europeus, e ainda hoje se mantém viva. E não são só elas que capricham no visual. Presta atenção no look que ele preparou para esse dia que é especial, né? É mais um ano que nós estamos aqui, né, participando desse maravilhoso evento. A gente tem que estar sempre bem arrumado, bem apresentado, né? É o dia mais importante do ano da atividade hípica nacional. Mas a gente já vem preparando há 6 anos, né? Cada ano o evento vem ficando maior, vem ficando mais estruturado, mais encorpado. E quando se tem equipe, né, a gente consegue entregar. Um grande espetáculo montado no Templo Sagrado do Cavalo Puro Sangue Inglês. Que abram-se as cortinas. Todos queremos ver as estrelas em cena. Foi dada a partida para o 7º páreo do programa, Grande Prêmio Brasil 2026, e vários buscam a primeira. Não demora e outubro chove, assume a ponta. Nos 1.200 metros, outubro chove e se distancia ainda mais dos outros. Corre praticamente sozinho, abrindo 10, 15 corpos de vantagem. Franco King vai passando para segundo, Oderic em terceiro, cruzaram a seta dos 800 finais, lá na frente outubro chove, tem 4, 5 e 6, vai se aproximando com o King, em terceiro Oderic, em quarto aberto Elton, em quinto pelos paus 007. A reta final se aproxima, os cavalos contornam a curva de chegada. Outubro chove se mantém na frente, agora com 3 corpos de distância. Oderic acelera, assume a frente com jeito de quem caminha para a vitória. Mas o Khabib embala, Oderic tem vantagem.
Zuca Baby vai pra cima e passa o disco de chegada em primeiro, numa final espetacular, digna de um Grande Prêmio Brasil. Ele realmente é o melhor potro da geração, então ele merecia essa vitória. E hoje ele fez o papel dele no páreo que todo mundo quer ganhar, né? Zuca Baby dá ao Aras Doce Vale o terceiro Grande Prêmio Brasil. É indescritível, é o sonho, acho que, de qualquer criador, né? A gente cria para estar aqui nesse dia, né? Para o jockey W.S. Cardoso, uma vitória já anunciada. Eu tinha certeza que hoje, esse ano, seria meu. Nas minhas orações, eu pedi a Deus e ele me respondeu. Após 10 anos do primeiro Grande Prêmio Brasil, ele seria campeão de novo. Quem fica todo dia com ele, cuidando, és tu. Essa vitória chega com um sabor muito especial. Muito especial, além do que, na minha família, meu pai já tinha ganho 2 Grandes Prêmios do Brasil, meu irmão ganhou também, com Mantibeto, meu pai com Falcon Jet cartesiano, e eu estava na fila. Venâncio Naide, por sua vez, torna-se o treinador com mais vitórias na história do Grande Prêmio Brasil. Muito emocionado. Não é o primeiro, é o 7º, mas emociona. O público reconhece a grandeza do feito e saúda o mestre. 2.400 é um páreo longo, coração. Graças a Deus, o Papai do Céu abençoou meu pai também, que com certeza estão lá em cima. Lá. Essa farda é o talismã, não troca de jeito nenhum. Não pode. Só mandei lavar só pra... Falei, vamos tirar uma olhada dele, entendeu? Vamos comemorar agora, né? Só comemorar. Vamos. Parabéns, meu filho. Obrigado, tá? Que Grande Prêmio Brasil foi esse, gente? Os dois principais potros da geração mais uma vez travaram um duelo de arrepiar. Vamos então rever os momentos finais com a narração dos comentaristas da TV Jockey. Rapaz, o replay do derby. Um replay do derby. Um replay do derby. Domingos, mais uma vez, foi um príncipe, mas dessa vez o Cardozinho conseguiu ter um domínio maior do cavalo, fez tudo 100% correto. Não se preocupou, né, Adriano? Não se preocupou com nenhuma pilha, não pegou nenhuma pilha. Exatamente. Limpou 7-8. Tá aí o Oderick por dentro. O Zuca Baby Cardozinho trazendo a cana de rédea pra fora. E o Outubro Chove, só pra dizer. Rapaz, o Outubro Chove, que parecia um mero coadjuvante, foi o terceiro colocado numa corridaça. O Grande Prêmio Brasil é, na verdade, uma das corridas que faz parte da programação do Festival GP Brasil, que tem 38 páreos ao todo. Isso aqui não tem dinheiro que pague no mundo essa emoção que a gente sente, né? Quem não tem iluminada, caça com intensa fleet, cruzam a faixa final. Só de estar participando já nos deixa muito feliz. Agora participando com chance, melhor ainda, e quando ganha, então nem se fala. E isso nos dá mais vontade de voltar a Bagé segunda-feira e produzir novos craques. Na próxima semana a gente volta com mais conteúdos do Jockey Clube Brasileiro. Por causa de um acidente muito grave, o Domingos ficou 4 anos e meio sem poder montar. Do dia pra noite me cortou a profissão. No primeiro momento a gente entrou meio que em choque, né? É uma história bonita, né? Que é uma pessoa que venceu uma história negativa, né? Conseguiu reverter isso tudo e hoje está aqui com a gente, montando no Brasil e está vencendo. Na linha Alta Performance, nós temos produtos que destinam-se a atender cavalos de alto desempenho, como um deles, a Turf Sport. Nós trabalhamos na casa dos 13% de proteína e 3 quilocalorias de energia digestível. Um produto amplamente consolidado no mercado do Brasil, né, em várias modalidades, atendendo animais com demanda desde o trabalho moderado ao trabalho intenso. A gente tem situações na prática hoje, a Turf Sport atendendo uma gama muito grande de modalidades, desde o hipismo até o cavalo de corrida, e também dentro da raça crioula, atendendo animais tanto no freio de ouro quanto nas provas morfológicas. Do Rio de Janeiro, a gente vai para a cidade de Reserva, no Paraná.
que estava no papel vira realidade. O esforço da família Lobax dá vida a um antigo sonho: criar uma estrutura de primeiro mundo dentro de casa. A gente abraçou junto como família e deu certo. Surge um gigante no interior do Paraná. A sede da Estância Barra Mansa fica em reserva, 200 quilômetros da capital. Poucos lugares no Brasil tem uma pista como foi feita aqui na Barra Mansa. Estrutura novinha em folha, feita especialmente para receber os amigos no primeiro redomão da Estância Barra Mansa, com mais de R$100 mil de premiação. O test drive fica por conta dos domadores, que aqui apresentam potros recém-domados. É um evento que foi muito pensado por parte dos proprietários, de toda a equipe, na construção dessa estrutura junto à cabanha. Sem palavras, o que eu tenho, a alegria que eu estou sentindo hoje de estar com todos os amigos dentro desse evento e realizando esse sonho meu e de toda a minha família. Clima maravilhoso, recepção maravilhosa. Receber os amigos, receber todo o pessoal que gosta do cavalo crioulo, esse para nós é o que tem de melhor. O objetivo do evento é agregar, unir pessoas em torno do cavalo. Então, nada mais justo do que dar espaço para a turma que mais fomenta as provas do cavalo crioulo. Os competidores do freio do proprietário levantam a torcida. E o sorriso dos jovens ginetes trazem a certeza da continuidade, de uma paixão que passa de geração em geração. Essa história começa cedo e não tem idade para terminar. De volta à disputa dos potros, temos representantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Para o redomão foram 81 potros revisados. É muito gratificante, muito boas provas de alto nível, qualidade. Na prova aberta, R$50 mil de premiação. E mais 50 mil em jogo para os animais vendidos no leilão Barra Mansa e convidados. É importantíssimo para fomentar o cavalo crioulo aqui no Paraná. Marcelo traz para a disputa Tormenta Calabaça, que rodou mais de 1.000 quilômetros para competir. Queria parabenizar toda a família do Luciano e toda a sua equipe aí pela estrutura maravilhosa, que as provas estão de alto nível aqui. Conseguimos ver os animais, tanto da cabanha quanto de genéticas de todo o país sendo trabalhados por domadores de alto nível, podendo avaliar se vem funcionando esse sistema de seleção e nos dando um norte ao que melhorar. Mate cevado, olho na pista para ver quem se deu bem na disputa dos potros. Lembrando que os 6 primeiros colocados são premiados. Em pista, Marques 40, Quelinda da SNC. Na colocação geral, na prova aberta, o 6º lugar fica com Marlon Vieira, montando Quelinda da SNC. Expositor, Renato Johansson. Em 5º, Everaldo Silveira, montando Capa Negra Guilhermosa. Criador e expositor, Fernando Pons. Douglas Lima e Kia Sertap dão a Isabela Andrade a 4ª colocação. Terceiro na geral e segundo na disputa dos animais vendidos no leilão, Serenata do Barroso. Mais um título para o domador Douglas Lima e para a proprietária Isabela Andrade. Valeu a pena encarar a distância. Ernesto Neto e Tormenta Calabaça conquistam o 2º lugar. Criador e expositor Marcelo Moglia. Quem leva a melhor é Vendaval JB de Palermo, apresentado por Felipe Becker. O potro garante premiação dupla. É primeiro lugar no ranking aberto e nos animais do leilão Barra Mansa e convidados.
fatura R$40 mil. Expositor Fernando Garré. Como a gente começou há pouco tempo a criar e participar dessas provas, a gente está muito feliz de ter ganhado, muito feliz mesmo. A prova termina com gosto de quero mais. O evento da Barra Mansa veio para ficar. 2027 promete. Espero todos da mesma forma que eu recebi esse ano. Sempre um prazer ter a família criolista conosco. Parabéns, família, equipe Barra Mansa, pelo conjunto da obra. Tudo impecável. Agora vamos falar sério. Quantos de vocês, todo final de semana, batem ponto aqui, mas não estão inscritos no canal? Volto a dizer, é super importante pra gente. É só clicar no se inscrever. Posso contar contigo? Eu tenho os animais da minha própria cabanha aqui, né? E aí eu digo, bom, vamos juntar uns parceiros também que estejam focados nesse tipo de animal, nesse tipo de genética, e vamos criar algo parecido com o Criollos Paraganar do Uruguai. Então eu vou vender 3 potras, vou abrir mão de 3 potras, que normalmente não vendo, inclusive porque o pai delas é o mesmo e morreu, é um filho do Jaguel, na mãe é a Orquídea dos 5 Salsos, que é ganhadora de marcha, uma égua com morfologia bem adiantada. Vou abrir mão de 3 potras e 4 castrados. A gente vende 6 potras mais 3 potros, machos castrados. São filhas do Odalisco, que é um cavalo que é filho do Harmônico, lá em Vernada. Esses animais de resistência, eles estão prontos para participar de enduro, marcha de resistência, marchita, chasque. Abre-se aí um universo, né? Exatamente, porque como a gente vende eles potros, mas a pessoa que compra doma e prepara para a prova do Criollos Paraganar. Mas daí para frente, né, esses animais continuam participando de todas as provas de resistência. E animais que foram geneticamente formatados para isso, que foram selecionados para essas atividades. Vem aí a primeira edição do leilão Criollos Paraganar Brasil. Uma oferta pinçada a dedo por selecionadores de linhagens de resistência na raça crioula. Os potros vendidos participarão em 2027 de prova de resistência, concorrendo a R$60 mil em premiação. O leilão Criollos Paraganar vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube do programa Cavalos, no dia 26 de junho, numa sexta-feira, às 19 horas, direto do CTG 93 em Bagé, na chegada da Marcha de Resistência. Mais informações e lances com a turma da Macedo Leilões Rurais. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like, deixar um comentário. A participação de vocês é super importante, assim como a tua inscrição. Até o nosso próximo encontro. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.